Graça e paz a todos, em nome de Yeshua. Louvado seja o Senhor por cada dia, porque a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor renasce a cada manhã. E faz todo sentido essa palavra, porque é o que contemplamos, é o que percebemos quando temos conhecimento bíblico, que a misericórdia do Senhor, de fato, ela renasce a cada manhã, porque tem muitos a serem alcançados, transformados no modo de viver, e não que isso vai durar a eternidade. Não existe promessa de eternidade na terra como ela é, por conta que podemos também testificar no que diz respeito à ação humana, testificar de ações contrárias ao que diz a Bíblia e que causa destruição, tanto moral como étnica, e isso não é do agrado do Criador. Quem tem conhecimento bíblico sabe que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, louvado seja o Senhor, que tudo seja para a glória dele. Todos os vídeos do canal são vídeos edificadores. Aconselho que assistam com o objetivo de entender a letra de modo espiritual. Porque, como diz a palavra, a letra mata, mas o espírito vivifica. Por quê? Porque se lermos a palavra do Senhor simplesmente por ler, sem o pensamento de sermos transformados, de termos uma visão santa da vontade do Senhor para que sejamos transformados, então você vai ler a palavra, vai ser apenas como um livro que não te edificará, porque você não vai entender a letra de modo espiritual. E por conta disso, muitos a usam para meios não edificadores. Por conta disso também, vemos muitas pessoas não santificadas, não renovadas no modo de viver, transformadas. Porque a palavra do Senhor, ela exorta, ela santifica, ela nos purifica, ela transforma o nosso modo de viver. Esse é o objetivo da palavra do Senhor. Transformar pessoas que estão em condição de queda no pecado a pessoas purificadas, santificadas, refinadas, alvejadas, transformadas em todo modo de viver. Para então comprovarmos da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, enxergar Ele agindo em tudo e entender essa misericórdia que renasce a cada manhã. Aleluia! Então que tudo seja sempre para a glória do Pai. Amém? Aqui em Hebreus, capítulo 3, eu vou ler do versos 12 ao 15, que diz: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Por quê? Como aqui está dizendo no versos 13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. E a misericórdia do Pai renasce a cada manhã. E o dia que se chama hoje nos possibilita a tomarmos um novo rumo na vida. Porque
é o caminho de luz, de paz, que exige desse que está no caminho de pecado, por conta do coração voltado às coisas que agrada a carne. Essas pessoas estão incapacitadas de enxergarem a grandeza da vida espiritual. Porque quando Cristo, como diz aqui, ó, no verso 14, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. A palavra também diz, aconselha, para que voltemos ao primeiro amor. Por quê? Porque o primeiro amor, o primeiro contato, as primeiras experiências de buscar conhecimento do Pai, que é através da palavra. Mas muitos entendem que é preciso ir ao encontro de pessoas, porque elas não têm a visão do horizonte, elas não enxergam a vida de modo espiritual. Então elas precisam de ajuda de fato. Mas o objetivo da vida espiritual, quando estamos nesse contato do primeiro amor, é que prosseguimos. Né? Por quê? Porque se tivemos aqui, ó, pois passamos a ser participantes de Cristo. A partir do momento que você entende o ato da crucificação e ressurreição, você foi constrangido porque lhe foi dito, ou você leu na palavra, que foi por você. O Filho do Todo-Poderoso veio a esse mundo de um modo extraordinário, formado no ventre de uma virgem, porque foi de um modo puro, onde ele não teria a mesma condição do... Vou colocar de Sete, Caim e Abel. Por quê? Sete, Caim e Abel nasceu numa condição já de queda, porque os pais estavam vivendo no paraíso. O jardim do Éden era o paraíso, entenda dessa maneira. Um paraíso onde eles não se viam na corrupção, não se viam alinhados às questões que levavam ao pecado. Estavam protegidos. E esse paraíso, esse Éden faz menção da vida eterna, da terra transformada, as promessas que o Senhor tem para o povo dele. Bem, nascendo já nessa condição de queda por conta da desobediência, todos pecaram, estavam separados da glória do Pai. Então, embora veio o dilúvio, que no tempo em que a terra estava corrompida, com iniquidade, porque não há nada novo, então existiam assim, civilizações grandes, existia o alinhamento de filhos de Deus com filhas dos homens. Tudo isso está no canal, estou colocando já, porque é sempre uma continuidade, porque a palavra é uma só, né? Por conta disso veio o dilúvio, depois veio a destruição de Sodoma e Gomorra, e veio a destruição de outras cidades, como agora me fugiu a palavra, o nome, que é um nome meio complicadinho, mas que fica lá na Itália. Não anotei não, peraí. Se é Vesolva, não sei, me perdoa se eu estiver falando errado. Mas é cidade romana na Itália, que foi destruída com o vulcão de Vesolva, se não me engano, acho que é assim que fala. E as pessoas foram pegas de surpresa. Embora em 1200 antes de Yeshua, antes do Cristo, ele entrou em erupção, então ele estava adormecido. E depois
no ano 70 depois de Cristo, novamente. E aí tem toda uma questão de historiadores, né? É comprovado na história que tá lá a cidade, é uma cidade turística, tá lá para que quem quer conferir pessoalmente vê que isso aconteceu. Mas há algo interessante que você vai ver as ruínas, vai ver ainda muitos mosaicos, tá no YouTube, né? Você vê, dá para ver a história, como que tem umas pinturas também que foram preservadas. Depois dos historiadores, né, fazer as escavações, então eles viram que tem muita coisa ali preservada. Não foi tudo destruído, porque foi pelo fogo, pelo o vulcão. Mas em Sodoma e Gomorra também tem vídeos no canal, e é comprovado. Sodoma e Gomorra se tornou em pó e cinza. O fogo consumidor. Por que eu estou falando disso? Porque também existe um fogo reservado para o dia do juízo. Está lá em 1 Pedro. Há aqueles que duvidam, não creem mais no retorno do Filho, na transformação de tudo, e perguntam o que houve com a tua vinda. Desde os povos antigos, né, eles ouvem que o Senhor vai voltar, que o Senhor vai voltar. Mas como eu li, melhor dizendo, como eu coloquei aqui, por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Isso são os rebeldes que se rebelam contra a palavra do Criador. Não creem, simplesmente não creem. Mas existem muitos, e como diz lá em Pedro, fala não somente desse fogo reservado, mas fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Que ele não tarda em cumprir as promessas, mas não querendo que muitos se percam e que outros sejam alcançados. Ou seja, a misericórdia que renasce toda manhã é por conta desses que precisam ser resgatados. E como eu iniciei, você entende o quanto que você que precisa ser transformado no modo de viver, que não vê sentido na vida que você segue, a vida de vaidades, coisas que agradam a carne. O sentido da tua vida não está nisso. O sentido da tua vida está na vida espiritual. E que precisa de um esforço até que o Salvador seja gerado em você. Ele ser gerado em você significa você compreender a palavra, porque a palavra e ele é o evangelho que está escrito nos evangelhos, e ele trata-se de um único entendimento. Então fará sentido a tua vida quando você começar a trilhar esse caminho de vida eterna, caminho de paz com Cristo, com Yeshua e com a compreensão da palavra dele. Amém? Não se pode permanecer na rebelião, porque não somos imortais, né? Não se trata só de ficar no aguardo do Filho. Qualquer momento ele pode vir e tornar tudo novo. Mas se trata no seu descanso, no descanso do corpo. Não somos imortais. Então precisamos estar atentos em relação a isso, né? Deixa eu ler aqui em Efésios capítulo 4, a partir do versos 26. Efésios 4, a partir do versos 26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? De nada adianta, vamos aí entender que você compreendeu. Essa vida que eu sigo não me faz bem, isso é futilidade, isso só vai me levar para o mal. E eu sempre tenho um vazio dentro de mim. Por quê? O sentido da tua vida é a vida espiritual, é a vida com Cristo, é a vida com o Criador. É a palavra gerada em você, na tua mente. Isso sim é o sentido da tua vida.
Então, você está trilhando nesses caminhos e você encontrará ondas que virão contra. Você estará amadurecendo no conhecimento, na graça e no conhecimento do Pai. Você terá, sim, algumas situações complicadas na vida. Por quê? Porque você agora está inserido a uma espiritualidade, a uma vida nova. Mas você precisa estar ainda convivendo com pessoas que continuam nos caminhos vazios da vida. É preciso sabedoria. Então, convenhamos aí que sem a sabedoria, muitos pecam, muitos falham, cometem erros ou outros cometem erros com você. Mas como que você tem que se colocar todos os dias? Atento no dia de hoje, não deixando para amanhã, não deixar que o sol se ponha com a tua ira. Porque nós não sabemos do dia de amanhã. E veja aqui, ó, o que me vê aqui. Não sabemos do dia de amanhã. Louvado seja o Senhor. O Senhor não nos deu essa capacidade de ser revelado o dia de amanhã para nós. Amém? Então, deixa eu procurar aqui. Lucas 22. Lucas 22. Versos 31. Inclusive, eu coloquei isso no vídeo anterior. Olha só o que o Senhor fala aqui para Simão. Lucas 22, verso 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Eu coloquei, bem colocado no outro vídeo, mas também porque a palavra do Senhor é uma só, é um segmento. Está muito alinhado a isso. Porque assim, Simão, Pedro, aqui, no momento que o Senhor faz essa exortação a ele, não só a ele e aos demais, porque Satanás pediu eles, né, para se andar. Porque Satanás é o acusador. Satanás é um anjo, ele é espírito. Então ele conhece a santidade do Criador. Conhece a palavra. Quando Yeshua foi tentado, ele colocou a palavra e ele foi rebatido com a palavra. Ele é um espírito. Ele já é condenado dentro do entendimento aí por que ele é condenado. Ele já é condenado. Ele sabe o que é algo que condena diante do Todo-Poderoso. A nossa condição humana, a questão do pecado, a iniquidade, temos que nos enquadrar a questão da santidade, porque Deus é santo, então cabe que sejamos santos. E essa santificação vem pelo ouvir a palavra, porque somos modulados, transformados a viver uma vida em santidade. E o acusador, ele sabe disso. Então pedir para que fossem peneirados, que o Senhor ali tinha autoridade para isso, mas o Senhor orou por eles. Por quê? Porque o Senhor sabe que eles precisavam passar pelo processo. Até que Yeshua fosse gerado neles, até que o Espírito que nos capacita a entender a palavra de modo espiritual e combater o mal com a palavra, nos justificar com a palavra. Porque é o Senhor que nos justifica, mas quando temos uma mente entendida da palavra do Senhor, combatemos o mal com a palavra. Eles não tinham isso ainda. Então, como é que eles poderiam ser peneirados? Só tinha ali a falha, a condição humana, né? Então é importante que se entendam isso. Entendam que a palavra, os evangelhos absorvidos, entendido, nos capacita a toda boa obra, primeiramente na nossa vida, no nosso eu, a consciência do nosso corpo que é
templo, morada do Espírito, e um preenchimento desse vazio para que não sejamos mais folhas levadas ao vento, para que não sejamos mais pessoas voltadas ao pecado, tendo prazer no pecado. Todo pecado, se você for analisar, tudo aquilo que prejudica o corpo, prejudica a harmonia entre irmãos, entre pessoas, todo tipo de pecado leva à morte. Quando não leva à morte física, leva as pessoas a padecerem, sofrerem, viverem angustiadas, viverem amarguradas, não terem domínio de si, domínio próprio, para desfrutar de um momento, de todos os momentos agradáveis, eles ou não, porque família é uma convivência, né? Louvado seja o Senhor quando todos estão na presença do Pai, espirituais. Então, desfrutando desses momentos com prazer, com alegria, ao invés de sentir esse vazio imenso e correr para momentos, seja em bares, seja em festas, seja em rodas de reuniões nas ruas, nas praças, coisas que não edificam. E aí quando você retorna para o seu momento, para o seu lar, você é uma pessoa vazia. Você se sente vazia, você se sente angustiado, porque você não está fazendo a diferença. E a paz que o mundo nos oferece, a paz de momentos, de alegria, de euforia, não é a paz que o Senhor nos oferece, que é a paz da presença do Espírito constantemente, diariamente em nós, que nos faz enxergar as coisas de modo diferente e viver de um modo diferente e sentir prazer, alegria nesse modo de vida que vivemos. Só entende quem já foi liberto, quem já foi transformado. Mas a palavra do Senhor, ela tem esse poder de fazer essa transformação em nós, de nos tirar dessa condição de vida vazia, sem sentido, para uma vida de paz, uma vida de confiança, uma vida de esperança do retorno do Salvador, que nos tornará em corpos glorificados, transformados, corpos que não se corrompem, incorruptíveis, como diz a palavra do Senhor. Esses corpos não se corromperão mais com os vazios, com as tristezas, as desilusões da vida. Esse corpo será um corpo repleto de luz, de paz, a condição de Adão e Eva antes da queda. Então, não devemos nos revoltar contra pessoas e nem sangue, porque entendendo essas palavras, tendo esse entendimento glorioso pela palavra do Senhor com o Espírito, o sentimento é de misericórdia. Entendemos por que todos os dias a misericórdia do Senhor renasce, por conta dessas pessoas que precisam ser transformadas. Imagine aí o Criador que pode mudar todas as coisas. Aliás, Ele fez novas todas as coisas já, mas tornar novo para os seus filhos e filhas nessa terra, que oram todo o tempo para que Ele traga a justiça e o renovo, mas Ele se contém no aguardo que muitos sejam libertos. Então compreendem esse amor do Criador. Não dá mais abertura para o vazio, para as coisas fúteis deste mundo. Procure se apegar à palavra do Criador, ler, aprender e viver, para que você se torne uma nova criação no Cristo, para que você veja sentido na vida e sinta essa paz, essa alegria todo o tempo. Amém? Então espero que tenha ficado bem explorado. Essa é um complemento de vídeos anteriores. E o Senhor, Ele sempre
nos dá a interpretação da palavra de modo espiritual, porque é edificadora, nos edifica, nos alegra, nos fortalece. Amém? Então, que a graça e a paz do Pai esteja com todos vocês. Em nome de Yeshua.